Fala galera, Jobson Programadorzão aqui na área. Hoje vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso app My To-Do List. Só recapitulando aqui o que a gente fez na última aula. A gente fez a estrutura de pastas, certo? Configuramos as rotas de navegação aqui com o Roads, utilizando o React Navigation, a versão 5. Criamos a nossa estrutura de pastas, né, onde vai ter a pasta de login, splash, home, detail. Vamos ver o que mais. A gente instalou todas as dependências que pede no React Navigation. Fizemos a lógica de entrada na splash aqui, onde a gente consegue navegar para a tela de login após um tempo. Eu deixei comentado aqui só para a gente ver o que acontece. Mas vamos lá, voltando ao que interessa. Na última aula eu falei sobre a gente colocar uma lógica na tela de splash, né, para a gente poder entrar no app de acordo com a necessidade do contexto ali, né, onde a gente utiliza uma variável aqui só para validar se vai entrar na login ou na home. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre um carinha que a gente vai estar utilizando, que é o Styled Components. Se vocês pegarem os projetos mais antigos, todos eles usam essa estrutura aqui, que é de criar o Styled Sheet e colocar o layout, colocar todo o CSS dentro dele e aí importar ele aqui. Já com Styled Sheet fica um pouquinho mais bonito isso aqui, o nosso contexto. Eu vou começar instalando ela aqui. Deixa eu pegar aqui. React Native Styled Components. O que acontece no Styled Components a escrita do CSS acaba sendo mais simples e a gente consegue deixar o código mais limpo porque a gente consegue separar em outra camada e aí acaba ficando mais bonito. Eu poderia dizer assim. Então deixa eu dar um yarn styled components. E aí agora a gente vai criar uma nova, opa, não é pasta. A gente vai criar um novo arquivo chamado styles.js. E aí como que fica mais limpo e mais bonito o código? Toda screen, toda tela, ela vai ter a pasta de código relacionado a regras de negócio, a parte de criação e toda a parte de estilização a gente vai deixar numa classe separada que vai se chamar Styles. Teoricamente a gente vai pegar esse cara aqui, certo? A gente vai levar ele para nossa classe de styles. Deixa eu pegar esse cara aqui. Enquanto isso está instalando ali, eu vou exportar de full o styles. O que eu estou fazendo? Basicamente, por enquanto, eu estou só separando o arquivo de styles
num arquivo separado. Deixa só ele voltar a funcionar aqui. Beleza. E agora o nosso arquivo de styles a gente vai importar. De styles. E aí teoricamente deixa eu tirar a lógica aqui da splash para ele não navegar. A gente vai ficar mexendo só nela por enquanto. Depois que a gente entender essa lógica aqui, vai ficar mais fácil da gente criar as outras telas. Não preciso mais do style. Esses erros que vocês estão vendo aqui, ó, é um carinha do Slint que ele serve para organizar o código. Só que eu não vou mexer nisso porque precisaria de um tempinho maior. Não é o nosso foco aqui. Então beleza. Vocês podem ver que agora o nosso arquivo de Splash ele já ficou bem mais limpo, certo? Ficou poucas linhas aqui. E aí a gente separou em outra camada o styles. E aí fica mais fácil da gente entender o código, sendo que a gente tá vendo que nessa estrutura a gente tem esses dois arquivos. Por isso que eu gosto de criar nessa estrutura de pastas, onde eu dou o nome da screen para uma pasta e jogo o arquivo index e jogo o arquivo style. Só que a gente ainda consegue deixar isso mais bonito ainda. Com o Style Components, a gente cria o nosso componente direto lá naquela tela, naquela classe de styles e simplesmente a gente importa. Como que funcionaria isso? Basicamente, deixa eu pegar aqui um exemplo. Basicamente a gente tem que fazer o seguinte, para a gente usar o Styled Components, a gente vai criar aqui um Styled from, vamos importar o Styled Component. Do React Native, tá? Porque a gente também consegue usar o Styled Components lá no React.js. A gente não vai precisar mais do Styled Sheet. E aí, a gente simplesmente vem aqui dar um export const. A gente cria o nosso componente, por exemplo, o nosso container, que é aquele principal, né? Que é quem herdava esse, esse estilo. A gente simplesmente vai criar ele aqui agora. E se vocês se lembram, ó, aqui ele consegue herdar todos os componentes que a gente usa em tela. Por exemplo, a view. Se vocês se lembrarem, a gente tem aqui uma view, certo? Com aquele estilo container. E olha só que coisa linda que é o Styled Components. Você vem aqui, declara ele como uma constante, certo? Herdando de view. Se fosse um texto, era só herdar de text. Text input seria para inserção de textos. E image seria para imagem. E assim por diante. Ele tem todos os componentes aqui nele. Como a gente está criando aqui uma view, a gente simplesmente coloca aspas simples, né? Que no caso seriam as duas crases. E a gente começa a criar aqui o nosso, colocar os atributos. Por exemplo, o background color. Agora aqui ele já usa o mesmo CSS que você utiliza normalmente, com hífen, separado por hífen, tudo minúsculo.
E aí, por exemplo, a cor preta, se eu quiser vir aqui escrever um black, ele simplesmente ele aceita, ele já sabe que isso está se referindo àquela cor preta. E aí ele tem todos aqueles atributos. E a diferença é que aqui a gente não separa por vírgula, a gente separa por ponto e vírgula. Align items aqui, center. E tem algumas coisas que não precisa colocar as aspas simples ali para estar inserindo um valor dentro. É o justify content. Center. Beleza, a gente já tem o nosso primeiro componente lá, que é o container. Aí lá a gente também tem um title, então eu vou criar o componente title aqui. Que ele herda de text, as duas frases. E aí dentro dele ele tem o color. E ele tem o white. Ele tem o font size de 36. E ele tem o font weight bold. E ele tem a imagem também. Como o nome, o Styled Components ele aceita você colocar o mesmo nome na constante do nome do componente. Mas é sempre bom você colocar os nomes para você diferenciar e saber o que está relacionado. Aqui eu vou colocar o nome logo, porque a gente sabe que logo é referente a essa imagenzinha aqui. E aí eu vou colocar aqui ele herdando de image. Beleza? Aqui ele vai ter o height, que é a altura, de 30%. E ele tem margin bottom de 20 px. Beleza? Ou seja, todos esses estilos referente a esses componentes eu criei aqui dentro. E aí agora eu não preciso mais desse cara. Beleza? E agora ele vai dar um erro aqui, provavelmente. Vamos ver. Beleza? Porque ele não está encontrando aqueles estilos lá. E agora vem a grande sacada do Styled Components. Agora eu vou importar todos os componentes que eu criei lá, que foi o container, foi o title. Você pode ver que aqui no autocomplete ele já reconhece e a logo, ele já reconhece os nossos componentes. E aqui simplesmente eu venho e escrevo container. Você não precisa. Escrevo o image. Opa, não, image é o logo. Dentro do logo eu ainda preciso do meu source, porque eu preciso passar o caminho da imagem. E o meu title eu vou escrever o My To-Do List, que é o nome do nosso app. E aí eu vou arrancar o que tinha antes. Olha só, antes a gente tinha um componente view que tinha um style dentro. Eu tinha uma imagem que tinha outro style. Eu tinha um texto, um text que eu passava um style para ele. E aí eu salvo e vou lá. O nosso a nossa página ela vai se resumir agora a 4 linhas.
ele tá dando um errozinho aqui porque ele tá dizendo que ele não reconhece 36 como unidade. No Styled Components a gente precisa dizer se qual é o tipo de unidade que a gente quer passar para tamanho. No caso aqui a gente pode usar o px, que é o padrão. Deixa eu salvar aqui, dar um reload e beleza, tá lá. E aí qual que é a graça do Styled Components? A gente pode criar um componente, por exemplo, a gente quer criar um componente de texto onde ele seja um componente para ser usado em toda a nossa aplicação. A gente pode vir aqui, criar uma pasta chamada global e criar aqui um styles.js. E aí o que a gente pode estar fazendo? Se por exemplo a gente quiser criar um único componente, um componente com a mesma estilização de title, por exemplo, de texto, né? Para que toda a aplicação o utilize, a gente não precise ficar criando vários iguais. A gente pode criar um, esse é um exemplo, eu não vou usar ele. E aí, olha que coisa bacana. Dentro do style, por exemplo, a gente tem aqui o font size 36, mas se porventura eu quisesse ele de outro tamanho, eu viria aqui e utilizaria o dólar, é o cifrão, né? Cifrão, abre e fecha chaves, e aí tem um carinha chamado props, porque o props ele consegue passar entre as classes. E aí aqui no props eu posso dar um nome, por exemplo, de size, é o nome que você quiser. Ele vai lá no meu componente, eu vou dizer para ele assim, ó, size, que é o nome da minha propriedade, vai ter o tamanho de 50. E aí lá no meu props, eu venho aqui e pego o size. É porque ele não aceita. Acho que eu tenho que colocar assim, 50px. Beleza. É porque ele não aceita número, ele só aceita no formato com a unidade. Então, por exemplo, aqui eu dei o tamanho de 50px, mas eu quero ele com tamanho de 30. Tá vendo? Daí, agora eu quero utilizar ele com o nome meu app de tarefas diárias. E aí eu quero colocar um tamanhozinho menor. Olha só. Então eu consigo estar reutilizando o app. Opa, beleza? Eu consigo estar reutilizando aqui o meu componente, passando para ele as propriedades de uma forma simples. Por exemplo, se eu quiser criar um color aqui e falar para ele agora que a minha cor vai ser red. E aí eu venho aqui, salvo ele, venho aqui no meu props, ó, aqui a gente tem a cor. E aí uma coisa bem interessante, se você não passar uma propriedade para ele, você pode estar fazendo uma validação e, por exemplo, aqui no meu props.color, que foi o nome, eu posso estar dizendo para ele, o seguinte, ó, se eu não passar uma cor, você adiciona o branco. Do mesmo jeito que eu posso estar fazendo uma condição para, se eu não colocar aqui um props, se eu não colocar aqui um font weight, ele pode ser tanto normal como bold, por exemplo. Eu posso estar vendo aqui e dizer para ele assim, ó, eu quero que seja bold. Eu não preciso passar nada dentro para ele. Ele vai entender que isso aqui é como se fosse um booleano. E aí aqui no meu
no meu Styles, eu venho aqui no meu Props e digo para ele assim, props.bold, se ele for negrito, então eu faço um ternário que é onde eu digo que ele é negrito, senão eu digo que ele é normal. E olha lá, opa, é bold, deixa eu ver se eu escrevi bold, isso, bold, tá legal. Ele não pegou porque, será que eu tenho que colocar um, não era preciso colocar o booleano aqui, mas vamos fazer o teste. Ele não pegou só o bold. Em algumas ocasiões pega, eu não entendi agora o porquê, mas depois eu vejo e explico pra vocês. Mas de qualquer forma, eu tô passando aqui pra ele um atributo, dizendo pra ele, ó, agora eu quero que você seja negrito, e aí eu faço a condição. Se você for negrito, você passa bold, senão você deixa normal. Tanto que aqui no de baixo eu não passei nada, e aí ele colocou aqui normal, tá vendo? E o de cima eu passei bold, ele passou, e aí ele passou aqui para ficar normal, e o outro para ficar negrito. E aí eu sigo essa mesma lógica, por exemplo, para o tamanho. Se eu não passar o size, eu vou dizer para ele que 16px é o tamanho padrão. Ou seja, se eu não passar nenhuma propriedade para ele relacionada ao tamanho, ele já vai ter um tamanho padrão. Ou seja, se eu vim aqui escrever o title, sem tamanho nenhum, ele já vai pegar o tamanho padrão de 16. Se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui que seria 56 o tamanho padrão, olha lá, ele seria 56. Beleza? Acho que agora ficou mais simples de entender. Agora a gente vai partir para o que interessa, que é a estruturação das telas, né? Aqui agora a gente vai partir para a tela de login. Deixa eu colocar aqui um true aqui. Depois a gente vai usar aqui para fazer uma lógica de navegação. Por enquanto eu vou deixar aqui. E agora a gente vai para a tela de login. Na nossa tela de login a gente tem a parte de logo, a gente tem o texto, temos duas caixinhas de input e temos um botão. Então vamos lá. Aqui na tela de login agora a gente já vai começar a utilizar o Styled Components. Então deixa eu criar aqui um styles.js. Vou importar o Styled de Styled Components /native. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso container. Deixa eu exportar ele, né? Export. Nosso container ele vai ser uma safe area styled safe area view. Aí para vocês entenderem, o safe area view vocês podem ver que ele herda de view. Qual que é a diferença do safe area view só para view? O safe area view ele foi criado para ser um componente mais utilizado no iOS, porque no iOS ele tem essa parte de baixo aqui e essa parte de cima, que lá na View ele não contabiliza. Já o Safe Area View ele contabiliza e ele pinta essa parte de cima e a parte de baixo. Então, quando você estiver trabalhando com desenvolvimento mobile, é sempre bom você estar atento à estilização, tanto para o Android quanto para o iOS.
Agora, se o seu foco se for só em um, aí não precisa, mas quando você está focado nos dois, é bom sempre você estar tentando testar nos dois para você ver o que está acontecendo, porque teoricamente é para ser igual para os dois. Esse é o grande conceito do React. Aqui a gente vai colocar um flex 1, que é para ele atingir a caixa inteira, no caso ali do app, né? Flex 1 seria a tela inteira. E o background color, a gente vai colocar o nosso black. Deixa eu fechar os outros aqui, deixar só o nosso cara em aberto, a gente não precisa mais desse cara. Vamos importar o nosso container. Beleza, a gente já tem aqui a nossa telinha. Vamos ver o que mais. A gente tem uma imagem, a gente tem um texto, um botão e dois text input. Então já vamos criar logo eles. Export post. Temos a logo. A logo tem uma altura. Vou deixar aqui de 20%. É sempre bom você estar utilizando uma porcentagem, não uma altura fixa, porque a porcentagem ela vai variar de acordo com o tamanho da tela. Se você deixar um tamanho fixo, independente do tamanho da tela, aquele tamanho ele sempre vai ser fixo. Ou seja, se você deixar uma altura de 500 e uma tela grande ele vai ficar 500, uma tela pequena ele também vai ficar 500. Ou seja, ele vai expandir na tela e aí não vai ter aquela proporção. Já na porcentagem não. 20% tamanho da tela. Se a tela tiver 100, vai pegar 20. Se a tela tiver 50, vai pegar 10. Entendeu? O que mais? Deixa eu pegar aqui o nosso title do. Deixa eu pegar o title aqui da nossa splash. Só para adiantar. Text input. Que é input text, né? Vou dar o nome dele aqui de input. Styled. Text input. Deixa eu ver o que mais. O button. Como eu falei para vocês anteriormente, o nosso button não é igual no CSS normal, que tem um componente do tipo button. Aqui a gente tem o Touchable Opacity, onde a gente customiza ele. Que eu já vou dar um background para ele. Background color de red. Beleza. Agora aqui eu vou importar meu logo. Vou importar o meu title. Vou importar o input. E vou importar o button. Agora a gente vai começar a adicionar eles aqui na tela. Meu logo já foi. Meu title. My to-do list. Nome do title. Temos dois inputs. E temos um button. Dentro do button a gente tem um title que seria... Eu vou mudar o nome desse cara, eu vou deixar o nome dele de text. Porque senão não tem sentido, né? Title seria só pra...
Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso title, temos o button e falta agora a gente estilizar o input, adicionar logo. Então vamos lá, vamos começar importando a logo. Assets barra logo, que a gente coloca um source. Beleza, ela já está lá em cima. O que mais? Nosso text aqui, vamos dar um size para ele. De 20 px. 40 px. Beleza. Nosso input. Nosso input. A gente tem que passar por ele um carinha chamado placeholder. Placeholder seria o texto, aquele textozinho que aparece aqui escrito usuário. Usuário. E a gente precisa dar a gente precisa dar uma largura para ele e uma altura. Se você não passar a largura, ele tá aqui, mas ele tá bem pequenininho. Por exemplo, se eu passar aqui ó, uma largura de 200 px, de uma altura, porque ele também precisa de altura, uma altura de 50 px, ele tá aqui, agora ele já apareceu. Agora a gente vai dar uma cor também para ele aqui. Que provavelmente ele tá preto, então a gente vai colocar aqui um branco. E beleza, já apareceu aqui. Mas ainda assim, deixa eu colocar um background. Beleza, agora ele já apareceu aqui. Eu vou deixar ele com fundo branco para ficar um pouquinho mais bonitinho, né, do que o nosso layout. Também vou dar um bottom aqui, mais de bottom para separar um do outro. Beleza. E aí aqui vai entrar naquele esquema que eu falei para vocês sobre a questão da altura, né? Olha só, se eu colocar 100%, ele vai atingir minha tela inteira. Ele sempre pega a porcentagem em relação ao pai. Quem é o pai? O pai é o container. Se eu vir aqui e escrever um filho, por exemplo, export, const form, e dentro do form eu colocar eles herdando de view, eu vou dar um background para ele vermelho, só para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer com pai e em relação a pai e filho dos componentes. Deixa eu salvar ele aqui, já criei ele aqui, vou importar ele. Form seria nosso formulário que tem os textos, aqui os inputs e o button. Vermelho não, vou colocar um verde porque o botão ele é vermelho. Então vou colocar aqui um green. E olha lá,
o nosso pai é o container, o nosso filho é o form. Agora no form eu vou dizer que ele tem uma altura de 300 px e vou dizer que ele tem uma largura de 300 px também. Ou seja, todos os componentes eles sempre vão herdar do componente pai. Ou seja, o meu input ele está herdando do componente pai, que é o form, e o form ele está dentro do componente pai dele, que é o container. Ou seja, a largura de 100% do input agora ela está relacionado ao form, que ele está 100% dos 300, não mais 100% da tela inteira. Isso é bom você entender porque quando você estiver passando as propriedades entre componentes ou tentando estilizar, você entender o que está se passando em relação aos componentes filhos, para você não se perder. Eu vou colocar aqui um justify item. Vou dar um center para ele. Opa. Justify content. Beleza. O Justify Content ele alinha na horizontal, na vertical, desculpa. Ele joga todo mundo para o centro. E o Align Items ele joga todo mundo na horizontal para o centro. Items. Beleza. Tá. Vamos ver o que mais. Então agora a gente já tem os componentes em tela. Agora a gente vai começar a trabalhar a estilização deles para ficar igual a essa telinha aqui. A nossa logo, ela tá com uma altura, então eu vou dar uma largura também de 20%. Beleza. Dá aqui 50% para pegar metade. Uma altura maiorzinha de 30%. E aí, vocês se lembram que aqui na nossa splash a gente fez um carinha chamado, agora não tem mais. A gente utilizou para poder colocar a imagem proporcional à sua caixa, né, à sua altura e largura, para ela se posicionar e não ficar com esse corte aqui. A gente tinha colocado um resize mode, que aqui na Styled Components a gente faz da seguinte forma: a gente coloca um ATTRS, e aqui a gente consegue passar aquelas outras propriedades igual o resize. Agora ele não quer colocar. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Resize method. Resize mode. O street. Ao invés da gente colocar direto aqui no nosso componente, a gente vai colocar lá na estilização dele. A gente tem que se preocupar o mínimo com relação à estilização lá na nossa view. Toda a estilização ela tem que ficar dentro do nosso styles o máximo possível. E aqui vocês já podem ver ó, que ela ficou desproporcional por causa da altura e largura. Vou jogar um 20% aqui. Ficou mais ou menos. Vou jogar aqui um 30, 60.
jogar uma largura um pouquinho maior, 70, beleza, já ficou bem parecido. Agora o nosso My To-Do List, ele precisa ser negrito. Então aqui a gente vai colocar um bold, sendo true. Legal. E aí agora a gente vai jogar dentro, a gente vai jogar nesse cara, uma altura e um Mage Bottom top e um Mage top e um Mage Bottom para a gente empurrar a imagem para cima e o formulário para baixo. E aí se você quiser, aqui ele aceita você colocar o style também. E aí ele vai herdar esse style aqui junto com o outro. Ele meio que faz uma junção dos styles. Top e margem bottom, carrega. Vou jogar um margem top e um margem bottom de 20 e olha só, ele pega o style dele e soma junto com esse novo style que a gente está colocando. Beleza, ficou legal ali. Eu vou só diminuir essa imagem que ela tô achando ela um pouco grande. Vou deixar aqui um 25 e um 60, vamos ver. Beleza, agora ficou bom. E aqui a gente vai jogar uma altura para separar um pouquinho maior. Legal. Pode ser mais ainda. Joga 50. Não vou deixar aqui porque eu vou alinhar o nosso formulário aqui. Vou jogar ele Justify Content to Align Items no formulário e olha só, agora ele veio para o centro, certo? Deixa eu ver o que mais. O nosso input, a gente vai arredondar as bordas, então é só fazer um Peraí. Tá, a gente vai jogar uma borda nele arredondada. Border radius de 8px. Pra ele ficar arredondadozinho, tá vendo? Isso aqui já é uma paradinha. A gente tá dando uma melhoradazinha. Um paging left. O paging relacionado ao pai, eu tô dando um espaçamento interno. Se vocês perceberem, ó, tava o cursor, ele tava muito em cima. Vou tirar aqui o paging, vou salvar. Olha só, o cursor ele tava coladinho aqui. E quando eu faço um paging, ele coloca o cursor um pouquinho mais para cá. Vou jogar aqui um 20. Beleza. Agora o meu formulário, eu vou tirar a altura e a largura dele, porque não vai ser mais 300. Deixa eu deixar aqui. A altura dele não precisa. E a largura vai ser 80% do pai. Quem é o pai? O pai é o container. Ou seja, ele vai pegar 10% para cá, 10% para lá. Em qualquer tela ele vai se adequar sem encostar nos cantos. Deixa eu tirar esse verde aqui. Que a gente não precisa mais desse verde.
Bacana. Aqui. Eu vou jogar aqui um meio stop. Só para empurrar ele um pouquinho mais para baixo. 50 px. Beleza. Agora a gente falta o nosso botão. Você aqui. O nosso botão ele tem aqui o nome entrar. Opa. Fecha text. Beleza. Tá vendo aqui que o botão já tá aqui embaixo. A gente vai customizar ele também. Nós vamos dizer aqui que o nosso botão tem uma largura de 100% relacionada ao pai dele, que é o formulário. Olha lá, ele já pegou a tela inteira. Deixa eu ver se é isso. É isso aí. Vou colocar uma margem top para ele empurrar para baixo de 50 px, ou seja, ele vai empurrar para baixo. Legal. Eu vou mandar ele alinhar tudo que tá dentro dele ali pro centro, que é o entrar. Vou dar uma altura mínima para ele aqui de 56 pixels. Legal. Vou colocar uma border radius de 8px. Beleza, já ficou arredondadinha. O texto ali eu vou jogar aqui direto, né? Que a gente já fez isso aqui. 20px. E a cor do texto ela vai ser branca mesmo. O bold vou colocar como true para ela ficar em negrito. Beleza. E a gente já tem a nossa tela de login. Ficou só um pouquinho diferente porque eu coloquei o fundo branco, mas acho que fica mais bonitinho, né? O fundo branco. Vou separar só um pouquinho mais o input aqui. Na margem bottom eu vou jogar 20px só para ele ficar um pouquinho mais longe. Legal. Agora o texto aqui dentro ele tá branco. Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora ele vai ficar preto. Legal. Mais um detalhe, a gente criou um input, certo? Só que aqui é uma senha. E a senha ela não pode ficar visível, então ela tem que ser do tipo password. Então aqui a gente vai adicionar um atributo relacionado ao input. Eu vou apresentar para vocês um cara chamado DevDocs, que dentro do DevDocs ele mostra toda a documentação. Eu vou deixar um link aí para vocês baixarem. E aí aqui dentro a gente consegue encontrar tudo relacionado aos componentes e tudo que o React Native faz. A gente vai procurar aqui o text input do React Native, tá vendo? Componente. E aqui a gente vai procurar sobre o Security Text Entry, que é o tipo de entrada de dados. Para a gente poder fazer o tipo password.
input, aqui, text input, beleza, ó. Se vocês verem aqui o text input, ele mostra o tipo de entrada e os dados que ele aceita. Isso aqui é a mesma coisa que está lá na documentação. Por exemplo, se a gente quiser limitar o número de linhas que a gente vai fazer lá, a gente vai colocar só uma linha. Só que não é isso aqui que eu quero o type, text type, branch native type, input type. Deixa eu procurar aqui no Py. O nome da propriedade certinho para é security entry mesmo. Isso mesmo, security text entry. E aí, security text entry, a gente vai colocar aqui como true. Bacana. E olha só, aqui ele já mudou para esconder o nosso texto. Só que o nosso usuário ele também está herdando esse mesmo atributo. E aí outra parada interessante é que o ATTRS ele também aceita o props, só que ele aceita da seguinte forma: a gente vem aqui, coloca o maior function, coloca o props e agora ele tem acesso ao nosso props. E aqui eu posso dizer para ele o seguinte: props.security, tá bom? Security porque aqui eu tenho que colocar novamente aquele carinha, abre, fecha chaves, só chaves. É isso mesmo, assim. Não. Deixa eu procurar aqui o Styled Components, Props, TTRS. Beleza. Eu descobri que a gente pode usar desestruturação aqui no props e pegar diretamente aqui o nosso componente, o nosso atributo security e simplesmente fazer isso aqui. Se a gente passar, ele faz uma coisa, se não, ele faz outra. E o nosso security tá, security type B, beleza. Se ele for security, se não, ele tem que ser normal. Não, ele não aceita normal. Então vamos procurar aqui no type. Type também não. Security. Bom, pesquisando aqui no Py, né, no Py dos burros, eu vi que eu tava colocando errado aqui, porque
porque como o ATTR ele quer que a gente retorne alguma coisa para ele, eu estava colocando só a chave sem retornar nada, não estava nem me atentando a isso, e aí ele estava dando erro e eu não estava vendo. Isso é coisa normal do desenvolvimento, pode crer que vocês vão passar muito por isso, mas o importante é não se desesperar, ou tentar não se desesperar. E aí, simplesmente eu vou passar o security aqui como uma propriedade e vou dizer para ele que se ele for true, ele vai fazer o tipo password aqui, né, para esconder. Se não, ele vai ser do tipo normal. E aí, aqui no nosso input de senha, eu passo o security e no de usuário eu não passo. E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Outra coisa que a gente precisa fazer é quando ele clicar aqui no botão entrar, ele execute alguma coisa. E aí aqui no nosso button ele tem um cara chamado onPress, que o press significa apertar mesmo. OnPress. E aí no nosso onPress ele executa uma função. E dentro dessa função eu vou colocar só um alerta aqui para a gente ver que ele clicou. Bacana. E aí quando ele dá um reload aqui, beleza. Quando eu clico aqui, ele aparece o alerta. Ou seja, quando ele clicar, o que a gente quer que ele faça é que ele pegue o usuário, a senha, valide e se tiver ok, ele passa para a tela de home. E agora a gente vai entender um conceito sobre o hooks. Antigamente, quando não tinha hooks, a gente tinha um cara chamado state, onde a gente precisava guardar as informações. O conceito do states é para simplesmente guardar as informações. Depois da entrada do hooks, e tudo virou as classes viraram function, são classes funcionais, a gente não precisa mais fazer igual a gente fazia antigamente, que era colocar o this.state, o nome da propriedade que a gente quer e acessar ela. Vocês ainda vão ver muito isso em projetos antigos, onde para você criar um estado, para você acessar um dado, existia algo do tipo state, abre e fecha, por exemplo, value user, aí ele recebe vazio. Basicamente ele estava dizendo que eu tinha um estado inicial para o valor do usuário aqui, e aí eu recuperava esse valor no eu recuperava esse valor. Deixa eu pegar aqui o text input para vocês entenderem. One change text é quando ele fica mudando o estado do texto, ou seja, cada vez que eu vou digitando, ele vai atribuindo um valor e esse valor ele é adicionado em uma variável. E como eu falei para vocês, eu tinha o this.state, esse é um modelo antigo, que ele guardava um estado, nesse estado ele tinha um valor, que é o text, e o text ele tinha um valor inicial. Quando eu ia digitando, ele alterava esse valor inicial. E aí ele renderizava novamente todos os componentes na tela. Com o hooks, não precisa mais disso aqui. A gente importa um carinha chamado useState, que ele basicamente faz a mesma coisa
para guardar estado, só que a diferença é a seguinte: o useStates ele é um array, certo? Const, vou criar aqui uma variável do tipo value user, recebendo os states, ele recebe um valor vazio. O useState ele retorna uma variável, um array. Nesse array, a primeira posição, um array com duas posições. A posição 0 é o valor e a posição 1 é uma função que executa alguma coisa. E aí, com a desestruturação do JavaScript, normalmente vocês vão verem isso aqui basicamente em todos os projetos, onde o primeiro item do array, né, vai ser o value user, por exemplo, e o segundo vai ser uma função, que normalmente a gente chama de set e o nome da variável ali, que é para poder dizer que uma está relacionada à outra. O set ele vai ser para alterar o valor de value user, ou seja, a primeira variável aqui ela vai guardar o valor, que é esse valor inicial, e a função setValue vai alterar o valor dessa variável. Basicamente é assim que usa os state, que não é chave, tá? Que é um array, desculpa. E na prática, como é que isso aqui funciona? Eu vou colocar aqui, ó, o onChangeText para vocês verem o que ele faz. OnChange text, e o onChangeText ele recebe um valor, que é o valor do input, e ele executa uma ação que está dentro da função. Por exemplo, eu vou colocar aqui um alert e vou passar a própria variável. Ou seja, toda vez que eu escrever alguma coisa aqui, ele vai aparecer um alerta com o que está dentro. Vamos lá, eu vou escrever A, Q, A, tá vendo? QA, B, e aí ele vai fazendo isso de um por um. Só que aí a gente não precisa fazer isso, a gente tem o setValue, que a gente vai ficar ouvindo as alterações do onChange. OnChange é mudança, né? E aí a gente vai adicionar sempre esse setValue nessa variável aqui. O setValueUser é para adicionar o valor dentro de ValueUser. A gente precisa iniciar aqui o input com value. E o valor inicial dela vai ser ValueUser. Legal? Tá vendo? Aqui ele diz que ele precisa do valor inicial do estado e vai escutar a alteração. Beleza, iniciou. E aí, a gente vai criar aqui uma função chamada handler.enter, que seria para quando ele entrar lá quando ele clicar no botão entrar, ele vai me dar um alerta, e dentro desse alerta vai ter o value user. Beleza? Ou seja, toda vez que ele clicar no botão, aqui no botão entrar, ele vai ter o valor de usuário. Aqui eu vou trocar esse cara aqui para handler. Pode. Deixa eu copiar aqui o nome da minha função.
Legal. Claro, né? Que aqui é um arrow function, não posso passar. Tem que passar todo. Beleza. E olha só, eu cliquei no botão, ele me mostrou o valor vazio do valor user, porque o valor user começa com o valor inicial vazio. Se eu colocar aqui, ó, tem um valor como um valor inicial e salvar, primeiro, olha só o que vai aparecer aqui dentro do meu input. Por quê? Porque aqui, ó, no value, eu defini que o valor inicial dele seria tem um valor. E quando eu clicar dentro do entrar, vai aparecer tem um valor, certo? Como o valor vai ser inicial vazio, porque eu não quero nada dentro dele aqui, e eu colocar aqui, o meu usuário vai ser programadorzão, e eu clicar em entrar, olha só que legal, ele pegou o valor que estava dentro do input, beleza? E aí a partir disso aqui agora, a gente vai começar a fazer as nossas lógicas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse mesmo cara aqui para o password. Deixa ele quebrar aqui, ele quebrou a linha, legal. Vamos copiar aqui o nosso estado também para value password. Deixa só value pass, dá um set value pass. Ou seja, ele vai ter uma variável para o password e uma variável para o usuário. Ele vai começar também com vazio, né? Os dois vão começar com vazio. Aqui vai ter o set value pass dentro do unchanged text e beleza. Deixa eu dar um reload aqui na aplicação. E bacana. Ou seja, agora quando a gente digitar aqui alguma coisa, programadorzão, aqui eu colocar uma senha qualquer, quando eu clicar no botão entrar, ele vai pegar, eu escrevi até errado aqui, mas ele vai pegar o valor que está dentro do input, vai pegar o valor dentro da senha, vai comparar e vai dizer se ele pode ou não entrar. Se a gente tivesse um back-end, o que a gente faria? A gente iria pegar esses valores, iria mandar para o back-end, quem faz a validação é o back-end e ele devolve para a gente dizendo se a pessoa tem ou não permissão para entrar. No nosso caso aqui a gente vai fazer as validações básicas, que é o que? A gente vai verificar se está vazio, porque não vai poder entrar se tiver vazio, nenhum dos dois inputs. E a gente vai fazer uma validação simples de password. Vamos dizer que a senha seja de 1 a 6, e aí se ele colocar uma senha diferente, ele não vai conseguir entrar. Então vamos ver que é verify, eu vou dar o nome da function de verify values. E aí a primeira verificação que eu vou fazer é se value user se o value user for igual a vazio ou value pass for igual a vazio, opa. Se um dos dois for vazio, eu já vou dar um alerta aqui, né? É necessário preencher os campos. Se um dos dois for vazio, ele vai aparecer o alerta. A outra verificação que eu vou fazer é se vamos lá, o value pass vai ser uma senha de 6 dígitos. Então eu vou pegar o length
E vou verificar aqui que se ele for menor que 6, se ele for menor que 6 ou value pass for diferente, se ele for menor que 6 ou se ele for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou dar uma mensagem. Então vamos fazer aqui duas verificações. Eu vou tirar primeiro essa aqui. Vou dizer que se ele for menor que 6, ele vai dar um alerta aqui, dizendo que o tamanho mínimo de dígitos é 6 caracteres. E a outra verificação é se a senha for diferente de 1 a 6, vou mostrar um alerta de password, senha incorreta. Beleza, deixa eu salvar esse cara aqui. Bacana. E aí dentro da minha função, ele só vai disparar aqui o alerta se verify values. Que eu tenho que retornar alguma coisa, né? Eu vou retornar aqui um false. Aqui eu vou retornar false também. Eu preciso retornar falso para poder retornar um booleano para poder cair dentro da condição lá. Porque se ele não tiver nenhum retorno, ele vai executar alguma coisa e vai seguir o fluxo. Ou seja, se ele cair dentro de alguma dessas condições, ele é falso, ele não vai ser válido. Se ele passar por todas essas condições sem entrar dentro delas, ele vai retornar true porque ele verificou que não tem nenhum erro. E aí, se não tiver nenhum erro, ele vai mostrar o que está dentro do texto aqui dentro. Então vamos começar lá fazendo nossas validações. A primeira é se tem alguma coisa em branco, né? Beleza, necessário preencher todos os campos. Então, vamos lá, vou preencher aqui com programadorzão e vou clicar em entrar. Ou seja, a senha está em branco, eu preciso colocar aqui a senha. Eu vou colocar aqui uma senha de 1, 2, 3, 4. Quando eu cliquei, o tamanho mínimo de dígitos é 6 caracteres. Legal. Aí agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Tem mais 6 dígitos, mas não bateu, porque a nossa senha é de 1 a 6. E aí agora eu vou colocar uma senha aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é para dar sucesso. Ou seja, a gente já pode dizer que aqui, se for sucesso, a gente vai pegar o nosso navigation do props, lembra? Lá do que a gente fez lá na tela de login, na tela de splash, navigate. E aqui a gente vai para onde? Para a tela home. Se ele passar em todas as condições, ele vai para a tela home. Então, vamos lá. Coloquei aqui programadorzão, vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e massa. É isso aí, fechou. O vídeo já está um pouco extenso, então vamos deixar o restante, a tela home para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.